Hoje nós estamos aqui para apresentar mais uma aula para o segundo ensino médio, do Centro de Mídias, TV Cultura e TV Educação. Eu sou o professor Antônio Russo, professor do Centro de Mídias de Geografia. Está aqui comigo a professora Milene para estar apresentando junto comigo a aula. Seja bem-vinda, professora, uma boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, seja pelo aplicativo do Centro de Mídias ou através da TV Educação. Não sei se vocês perceberam, mas na aula passada eu estava de fundo do Centro de Mídias e agora olha só esse estúdio que nós estamos, hein, professor? Que chique! Estamos ficando chique, isso é bom, hein? Viu? Que chique! E hoje nós teremos mais uma super aula da segunda série do ensino médio, com uma temática super atual, né, professor? Exatamente. Nós vamos falar sobre as fronteiras brasileiras, que é um assunto super importante, envolve política, envolve economia, né? Mas antes de a gente apresentar, a gente gostaria de dar alguns recados para vocês, correto, professora? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre um projeto, uma iniciativa muito bacana que nós temos aí, que está com as inscrições abertas, que é o PJB. O que é o PJB? É o Parlamento Jovem Brasileiro. Então, as inscrições do Parlamento Jovem Brasileiro, elas estão abertas e os alunos do ensino médio podem concorrer. De que maneira? Lá no site da Câmara, entrando no site da Câmara, indo lá em Cidadania, vocês vão ter acesso ao Guia PJB 2020, com todas as instruções para que você possa inscrever aí um projeto. E aí, o projeto sendo selecionado, você tem a chance de passar uma semana em Brasília, trabalhando como trabalha um deputado, discutindo leis, junto com alunos de outros estados brasileiros. Então, é uma oportunidade única, né, na vida de um estudante, sem contar que é uma iniciativa curricular, sem contar que é super bacana. Imagina você estar em contato com alunos, com estudantes do Brasil inteiro. O mais importante é que tudo é custeado pelo governo. Então, você ainda faz uma super viagem, conhece Brasília, capital aí do nosso país, numa iniciativa sensacional. Então, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não teve acesso, não acessou o site, entre lá no PJB 2020, Parlamento Jovem Brasileiro. Certo, professor? Perfeitamente. Antes de começarmos as aulas, eu gostaria de apresentar os professores que nos ajudaram bastante na representação desta aula. Nós temos na equipe curricular de Geografia da COPED, da SEDUC e da Secretaria de Educação, a professora Andréia Cardoso, que nos ajudou a fazer essa aula, a professora Mariana Martins, que vai participar de um vídeo aqui com vocês, a professora Milene, que já foi apresentada, e o professor Sérgio, ok? A habilidade que nós vamos ver é identificar dados, representações e informações encontradas, encontradas em cartas e mapas para compará-las com as diferentes etapas do processo de formação em territórios, no território brasileiro, no território aqui do nosso país. Tudo bem? Muito bem, professor. Então, nós estamos aí dando início a essa aula, nós vamos discutir as fronteiras do Brasil. Lembrando que essa é uma aula de continuidade das gêneses de fronteiras geoeconômicas do Brasil, que nós já tínhamos trabalhado inicialmente. Então, nós vamos fazer uma aula de retomada. Então, vai aparecer para vocês aí na tela esse slide que vai contextualizar a nossa retomada. Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre economia territorial do século XVI, XVII, XVIII e XIX. Falamos aí desde o início do século XVI com a cana-de-açúcar, falamos da pecuária e da extração da atividade extrativista do pau-brasil. Falamos um pouquinho da questão indígena na América, dos ameríndios. Falamos também sobre o movimento de bandeiras, principalmente aqui no Sudeste brasileiro, e a importância na formação das cidades. Nós até citamos algumas cidades aqui do estado de São Paulo, que são fundadas a partir do movimento de bandeiras. Falamos do café, em especial no Vale do Paraíba. Falamos sobre o ouro e a cidade de Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto. Então, nós conseguimos fazer um passeio sobre as fronteiras, a gênese da fronteira geoeconômica. E o importante da gente compreender esse processo histórico para que a gente entenda hoje a atual fronteira brasileira. Então,
quando eu consigo analisar o espaço e o passado, né, tudo que ocorreu no nosso território, fica muito mais fácil de contextualizar as fronteiras que nós temos atualmente. E, diante disso, para quem prestou atenção nas nossas últimas aulas aí, atividade de expansão, né? Será que alguma atividade de expansão que está até hoje no nosso território? Será que existe alguma atividade desde o século XVI até o século XIX? Será que nós temos aí? Vamos só ficar de reflexão, que depois a gente volta para essa discussão, certo? E aí nós temos um questionamento, né, professor? Temos um questionamento aí, né? Vamos colocar aí na tela para vocês, para dar uma reflexão aí da nossa aula, né? E incentivar vocês a participarem do chat. Lembrando que nós temos o chat, vocês participam da aula, né? Dão as suas respostas, as suas opiniões, mas lembrando, essa é uma ferramenta para vocês participarem da aula. Não usem, né, dados pessoais, né? Se preocupem com as aulas, que é a nossa intenção aqui. Lembrando que essas aulas é um complemento das aulas que vocês têm aí nas escolas de vocês com seus professores, tá ok? Então vamos lá, a interação. Vamos lá, vou colocar aí na tela para vocês estarem respondendo. Quais são as etapas usuais do estabelecimento das fronteiras políticas internacionais? Então, quais são as etapas que são utilizadas aí para ter a relação das fronteiras políticas internacionais? Nós estamos falando num contexto geral, né? O que é feito, como é que se decide aí as questões de formar aí as fronteiras internacionais. Posso dar uma dica, professor? Por gentileza. Então, vou dar uma dica aqui. São 4 etapas. Então, se tiver algum aluno aí pensando em 4 etapas, né, ou já tem aí uma ideia, ou vai dar uma pesquisadinha, vai olhar no livro didático. Então, porque daqui a pouco nós vamos retornar aí para fazer a discussão dessa pergunta. Então, lembrando aí que eu já dei uma dica, né? Exatamente. Acho que eu estou facilitando muito, né, professor? É melhor não facilitar muito aí, que os alunos do ensino médio, tá aí, mesmo sendo o segundo ensino médio, já começam a se preparar para Enem, para vestibular. Então, vocês têm que aí fazer uma perguntinha básica, simples, sobre fronteiras internacionais. Então, a professora já deu a dica, são 4, né, situações aí. Depois nós vamos passar para vocês e ver se vocês acertam. E aproveitando, respondam no chat, participe que eu vou estar passando aí para quem participou o nome aí e vamos ver aí como é que vocês se saem, tudo bem? Então vamos deixar aí um momentinho aí na tela para vocês lembrarem aí da pergunta e aí vocês começam a responder, tá bom? Vamos deixar alguns minutinhos só, hein? Vamos aí na tela?
Estamos de volta. Lembrando, gente, que é uma aula de geografia. Não sei em que momento eu falei matemática. Professor, eu acho que a gente está nessa dinâmica de aulas e aulas e aulas. Eu estou sonhando com matemática. Talvez no seu instinto, assim, né, tenha aparecido alguma coisa de matemática para ser professor, hein? Será que eu tenho um pezinho, gente, na matemática? Lembrando que geografia tem um pezinho em matemática, né? Olha. A gente fala de escala, coordenadas. Tem mexe tudo a com ver, matemática. né? O ruim é o aluno ficar, né, traumatizado aí, né? Gente, então voltamos aqui para a nossa aula de geografia, né, com essa temática de fronteiras brasileiras. Ficou aí para vocês um questionamento na tela super importante que vai nortear todas as nossas discussões. Então, o professor agora Antônio vai ler algumas contribuições. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os alunos que participaram. Lembrando que o chat é uma ferramenta, um instrumento tão bacana. Utilizem aí de forma consciente, coloque realmente as contribuições de vocês, porque esse momento é onde a gente consegue aqui do estúdio sentir se vocês estão ou não com dúvida. Então utilize de forma consciente, né, professor? Corretamente. Essa ferramenta aqui é importante para ter uma relação, uma interação entre nós aqui, professores, e vocês, né? Sempre lembrando que isso aqui é um complemento aí das aulas que vocês têm. Eu estou com diversas perguntas aqui, diversas respostas aqui, professor. Ai, meu Deus, vamos ver. Então, por exemplo, um dos alunos aqui passou, batido aqui, perguntou meu nome, Antônio Russo, tá? Aí tem um outro aqui, a Thalita respondeu duas, tá? Delimitação e demarcação. Olha, parabéns, Thalita. Estamos no caminho, né, professor? Estamos aqui. Estamos no caminho. A Tamires, ela foi mais profunda, né? Ela escreveu economia, produção e poder militar. Ela já se engajou aí na política mesmo. Colocou, né, o poderio militar aí, será, Thalita? Então, vamos ver daqui a pouquinho. Aí, né? Vamos ver aí se são as 4 mesmo. O Gabriel falou em delimitação, demarcação, desmitificação, aí já vem os deuses, né? Caracterização, a maioria aqui está dizendo essa aí, né? Mais é a delimitação e a demarcação. A Camille falou de conquistas, tá? O João, né, ele falou em delimitação, demarcação e caracterização, professora. E aí, o que é? Olha, nós tivemos aí alguns alunos que chegaram muito perto, porque de fato, muito do que vocês colocaram aí no chat é o conceito que nós utilizamos. Então, vai aparecer aí para vocês a próxima tela com a resposta. Isso, olha só o que vai aparecer aí na tela para vocês. Definição, delimitação, demarcação e caracterização. Então, vamos ver aí, né, professor, o que significa cada um desses itens. É importante que quando eu vou pensar numa resposta, que eu sim coloque os 4 itens, mas que eu também consiga dissertar sobre esses itens, né? Eu tenho aí um know-how para discutir isso, então é importante. Por isso que nós vamos aí dar a definição de cada um deles para vocês. Então, eu vou pedir para colocar aí na tela novamente, só para a gente ver o primeiro. Definição. Então, quem colocou definição e pensou que a definição é a operação conceitual, né, que é exterminados. É muito comum a gente, entre uma cidade e outra, a demarcação ser um rio, né, ser um morro, um morrote, uma colina. Então, é muito comum esses marcos, eles serem marcos físicos. Porque imagina só, eu vou delimitar o ponto de uma cidade A para uma cidade B. Eu coloco uma árvore, vai alguém corta a árvore, eu perdi, né, professor? Exatamente. O meu marco. Então, esses marcos geralmente são marcos que são pautados nesse tipo de relevo ou de recurso hídrico, certo? E aí vai aparecer para vocês na tela a nossa última definição, que é a caracterização, que é a etapa de materialização da linha divisória com marcos físicos perceptíveis. Então, às vezes é comum, quem está fazendo aí uma viagem, está lá escrito limite de município, né? E aí você tem, ou para quem já viajou aí do Brasil para outro país e passou aí na fronteira, geralmente a gente tem ali a alfândega, né? Essa área, então tem esse limite físico, uma construção, algo que vai delimitar essas fronteiras do país. Certo, professor? Perfeito. Nessa realidade aí nós temos o que a professora Milene falou, 2 divisões, as fronteiras naturais,
porque elas são um rio, uma montanha, por exemplo, a Rússia. A Rússia é um país que ele está em 2 continentes. Sim, nós temos os montes, né, professor? Então, tem os montes Urais, que acabam dividindo aí politicamente a Rússia em Rússia da Europa e a Rússia asiática, que principalmente é o território da Sibéria. Então, tem lá um fator natural que faz, ó, nós temos uma divisão aqui da parte ocidental e a parte oriental da Rússia. Mas nós temos aqui exemplos no Brasil de fronteiras políticas, de construção de monumentos. Sim. É o caso da Tríplice Fronteira, entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. E o Brasil com o Paraguai também tem uma divisa que é o de um rio e tem a ponte que é chamada de Ponte da Amizade. Então veja que existem diversas características de fronteiras. Agora, os acordos têm que ser feitos. Por isso que nós vamos até retratar sobre isso, a questão, né, o Brasil ele era de um tamanho, ele foi crescendo, né, primeiro pelas conquistas dos portugueses das terras espanholas e depois teve os acordos fronteiriços feitos aí pelo Barão de Rio Branco, que a gente vai retratar nessa aula também, correto, professor? Exatamente. E quem acompanhou as aulas de geografia está ligado que desde o mapa do século XVI, com o Tratado de Tordesilhas, a gente vem discutindo esse crescimento, né? Justamente como as fronteiras econômicas, elas vêm delimitando novas fronteiras do nosso país. E agora, professor, para esse momento, nós vamos ter aí mais um questionamento, porque hoje nós viemos aqui para fazer perguntas, né? Estamos querendo escutar os alunos. Na verdade, nós queremos a participação de vocês aí no chat, então vocês vão ver na tela aí a próxima, né, o próximo questionamento aí, uma próxima resposta que vocês vão dar aí. Na verdade, são 2, né? Vamos olhar. Vamos verificar aí. Você sabe quais são os países da América do Sul que não fazem fronteiras com o Brasil? E a B, em qual continente está localizado o Brasil? Professora, são perguntas fáceis. Eu acho que eu estou facilitando muito. Você vai dar dica de quantos países são no item A? Não, porque está muito fácil, né? Não vou facilitar, tá ok? Porque eu acho que eu já estou facilitando. Eu acho que eu estou muito assim, mãezona com esses alunos. Eu acho que eu preciso começar a dificultar. Na próxima aula, professor, eu me comprometo a dificultar aqui para eles. Exatamente. Então, no ensino médio, né? A gente precisa dificultar. Então, nós vamos deixar aí para vocês alguns minutinhos, esses questionamentos, e nós retornamos com as respostas, as devolutivas, aí para vocês, tá ok? Já retornamos.
aí, pessoal, deu tempo aí de vocês responderem? Tem diversas respostas aqui, tudo bem? Então vamos voltar aí na tela as perguntas, só para a gente estar confirmando. Então a primeira pergunta, ela falava assim, você sabe quais são os países da América do Sul que não fazem fronteiras com o Brasil? Na verdade, então, são quantos países, professora? 2. Dois países. Agora eu estou dando a dica, né? Agora pode dar dica. Agora né? eu estou dando a dica. Agora eu vou aqui ler algumas respostas aqui dos alunos. Vamos fazer assim, professor? O senhor lê todas as respostas, aí a gente retorna aqui com um mapa para a gente fazer o tira-teima, que daí a gente consegue ver as respostas vendo no mapa. Vamos fazer assim? Vamos fazer. Então, tá, vamos fazer um. Então, na primeira, então vamos ver aqui, ó. Chile, Equador e Paraguai. O João respondeu. O Alisson respondeu Chile, aí ele ficou na dúvida da segunda. Tem o outro João, respondeu Equador e Chile. Opa! O Vitor, você não prestou atenção no que eu falei. Tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. Você colocou Paraguai aqui, mas tudo bem, está aprendendo. O Pedro falou em Chile e Equador, parabéns. A Manuela falou Equador e Peru, né, quase lá. E a maioria, né, está falando aqui Chile e Equador. Vamos ver então. Vamos dar uma olhada aí. Nós temos o nosso no próximo slide. Aí vai aparecer para vocês um mapa. Tchararam. E aí, professor, quem falou Equador e Chile está certíssimo. Certo? Então, se nós olharmos aqui no mapa, né, a gente consegue observar que a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai são países aí, né, professor, que nós temos a fronteira aqui com o Brasil. Exatamente. Então, para os alunos que responderam Equador e Chile, parabéns, estão certíssimos. E tem até uma questão aí interessante da Guiana Francesa, né, professor? Isso, a Guiana Francesa, ela é um departamento francês, né? Nós não podemos dizer que é uma colônia. Lá eles chamam, o que nós chamamos de estado aqui, né, os estados federativos, eles chamam de departamento. Então é comum quando vocês veem algum mapa, né, mostrando IDH, aparece a mesma cor que da França aparece para a Guiana Francesa, porque ela faz parte, né, politicamente da França. Tudo bem, professor? Muito bem, é isso aí. Então, se você colocou, mais uma vez, né, vamos reforçar, se você colocou Equador e Chile, pode comemorar aí que você está corretíssimo. E para o nosso segundo questionamento, em qual continente está localizado o Brasil? O que nós temos aí, professor? Então, aqui nós colocamos, aqui o pessoal foi melhor, tá? É? A Érica falou que o Brasil está localizado na América do Sul. O Pedro falou que é o continente americano. Tá ótimo. A Manuela falou América do Sul. E a grande maioria aqui falou América do Sul. Parabéns. Além de ter falado que é na América, ainda falou, escreveu aí América do Sul. Parabéns aí a quem respondeu. Nós vamos ver aqui, nesse mapa, que vai aparecer para vocês, que o Brasil, né, está nessa posição laranja. E sim, o Brasil está na América, no mesmo continente que está os Estados Unidos, Canadá, México, os países que nós já listamos, né, como Equador, Peru, Chile, Bolívia, Cuba e outros países. Mas o importante aqui é a gente justamente conseguir ver o Brasil na porção territorial do planeta, né? A gente conseguir ver onde está o Brasil em relação aos outros países. Então, só para a gente aproveitar esse mapa que está muito legal, a gente consegue observar aí numa tonalidade de roxa, né? A Europa, em amarelo a Ásia, aí num tom rosa a Oceania, de verde nós temos a África, em branco nós temos a Antártida. Então, olha que interessante, olha que importante a gente conhecer aonde o Brasil está localizado. Então, se você colocou América do Sul, está corretíssimo. Além desta regionalização, nós temos uma regionalização linguística também, que no caso o Brasil faria parte da América Latina, pois tem como língua uma língua derivada do latim, assim como os países que falam espanhol ou até mesmo, né, o caso da Guiana. A Guiana Francesa, o francês também é considerado uma língua latina. Então, se você respondeu um desses itens, parabéns, vocês estão
Correto, pode comemorar aí. Ainda não pode comemorar sextou, porque nós ainda não terminamos a nossa aula, mas já pode comemorar. Exatamente, pessoal. Agora nós vamos dar uma descontraída, dar uma relaxada. Aí nós vamos assistir um vídeo agora, né, que faz parte aí da TV Brasil, que vai falar sobre as fronteiras do Brasil. Então, os principais problemas das fronteiras do Brasil. Tá? Então, prestem bastante atenção no vídeo, aí nós vamos estar falando aí sobre as questões aí dos grandes problemas que nós temos nas nossas fronteiras, tudo bem? Então, vamos lá prestar atenção no vídeo aí. Quase 17 mil quilômetros de fronteiras, 588 municípios de 11 estados fazem limite com outros países e pelo menos 10 milhões de pessoas vivem nesta faixa. Um universo que merece atenção redobrada. É o que afirma o estudo Bases para uma Proposta de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, do Ministério da Integração Nacional. O documento faz um diagnóstico dos problemas que afetam a região fronteiriça e apresenta propostas e ações para desenvolvimento, articulação e integração com os países vizinhos. Temas como segurança, combate ao tráfico de drogas, armas e de pessoas, contrabando e questões sociais estão entre os principais problemas levantados. Para este especialista em América do Sul, professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, é fundamental a conscientização de quem vive nessas áreas. Os brasileiros têm também que defender os seus interesses. O brasileiro tem que entender que um produto contrabandeado, ele desemprega quantos irmãos, quantos brasileiros do lado de cá. Essa consciência cívica, eu acho que é necessário, e um novo olhar, né? Também aí entender que as florestas vivas, o mato, também protege as fronteiras. O Grupo Interfederativo de Integração Fronteiriça, responsável pelo estudo, elaborou 34 sugestões para a região de fronteiras. E para colocar em prática, foi criada a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira. A gente precisa otimizar os recursos, os esforços para atuar melhor na faixa fronteira. Então, esse estudo engloba hoje 20 órgãos do governo federal que de alguma forma ou de outra, já tem um trabalho na faixa de fronteira. Então, é uma comissão permanente que vai ter núcleos regionais na fronteira, que vai dialogar, sistematizar e coletar as demandas locais, as necessidades e propor alternativa local para que essa comissão possa estar deliberando, possa estar atuando de uma maneira mais coordenada. E aí, pessoal, gostaram aí do vídeo? Deu para dar uma entendida aí sobre as questões aí dos nossos problemas fronteiriços que nós temos aí com os nossos vizinhos. Correto, professora? Muito bem, professor. E dentre os problemas, né, citados aí no texto, eu marquei aqui alguns para a gente discutir, alguns para a gente ter uma atenção. Levando em consideração que mais de 10 milhões de pessoas estão nessa zona de fronteira. Então, essas fronteiras, elas precisam ser muito bem monitoradas, né? Uma vez que existe uma população e uma vez que existe um número expressivo da população brasileira que vive nessa região de fronteira. E um dos itens citados no vídeo, que eu acho que nós precisamos fazer a reflexão, são os problemas ligados, primeiramente, à segurança, né, dessas fronteiras. Por mais que o Brasil, atualmente, não tenha nenhum problema não esteja em litígio nas fronteiras brasileiras, mas é sempre importante, né, preservar, é sempre importante dar aí esse apoio à população. E existe aqui no Brasil uma série de programas que cuidam dessa fronteira do nosso país. Uma outra coisa que foi citada no vídeo que eu acho importante a gente reforçar é a questão do combate ao tráfico de drogas. Nós sabemos que boa parte das drogas que chegam ao nosso país, ela vem através dessas fronteiras. Então, é importante esse monitoramento, esse trabalho que é feito, principalmente pela Polícia Federal, de monitoramento e entrada, né, de itens. Outra coisa que é falado aí são as questões sociais dessa população que vive nas fronteiras, que deve ser aí tratada com muito cuidado e atenção. Certo, professor? Perfeitamente. A gente tem que lembrar que a extensão territorial das fronteiras aqui no Brasil são imensas. Então, nós temos principalmente a questão na floresta amazônica, que é de difícil acesso. Então, fica difícil realmente a gente estar policiando, mas acaba tendo, de alguma maneira, ter que fazer essa situação. Né? Então, é uma região muito vasta, então nós temos esses graves problemas que acabam influenciando aqui na nossa parte social, correto, professor? O monitoramento, né,
ele fica muito difícil quando nós temos, no caso da floresta amazônica, né, uma região de mata. Então, sem dúvida, isso que o professor falou contribui muito para a nossa análise. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa fronteira e quem delimita ela. Então, vai aparecer para você aí na tela um slide super bacana que vai contextualizar isso, que vai falar um pouquinho sobre fronteiras, né? Que fala aí que hoje o Brasil ele dispõe de utilização de um conjunto moderno de tecnologias aí geoespaciais. E quem monitora isso é o IBGE. Para quem não sabe, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele atualizou a extensão da faixa de fronteira no Brasil com os países da América do Sul. Considerada, né, de segurança nacional, esta área totaliza 1,4 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 16,6% do território brasileiro. Faixa que tem 150 quilômetros de largura ao longo dos 15,9 mil quilômetros de fronteira com os países vizinhos. Então, lembrando que nós já citamos aí para vocês quem são os países vizinhos, vocês já conhecem aí, né, quem são os nossos vizinhos e quais são também os países da América do Sul que não são os nossos vizinhos, lembrando que é o Chile e o Equador, né? Nós tivemos diversas respostas aqui, então é sempre bom a gente fortalecer essa questão. E quando nós falamos em fronteiras e limites do nosso território, é importante a gente mostrar quais são os nossos pontos extremos. E vai aparecer aí para você na tela um mapa super bacana com os nossos pontos extremos. Então vamos acompanhar aí esse mapa. Olha que interessante. Nós temos aí o ponto mais setentrional, eu vou fazer uma marcação para vocês, tá ok? Que é desse ponto aqui que nós estamos falando, tá? Que é a nascente do Rio Alian. Então, quem está observando aí consegue ver o nosso ponto mais setentrional. Vou marcar para vocês agora a nascente do Rio Moa, que é o ponto mais ocidental. Olha aqui, fiz a marcação para vocês. Ok? E qual será que é o ponto mais oriental? Ponta dos Seixas. Olha aqui, que fica aí no Nordeste brasileiro. E, por fim, o ponto mais meridional, que é no Chuí. Eu vou fazer a marcação aqui para vocês. Então, nós temos aí todos os pontos. O importante é a gente pensar que no Brasil nós temos uma extensão territorial extremamente expressiva. Lembrando o distanciamento de um ponto ao outro. Eu vou marcar para vocês aqui também no mapa, então acompanhem aí, tá? Quando nós falamos em quilometragem, né, nós vemos aqui que nós temos 4.326,6 quilômetros e aqui 4.378,4 quilômetros, ou seja, gigante, né, professor? O nosso país é um país de riquezas e territórios inúmeros. Então, agora nós vamos falar um pouquinho, nós vamos para um questionamento, professor. Então, vamos para um outro questionamento bem rapidinho, né? Vamos colocar aí na tela para a gente estar verificando aí, para vocês estarem aí respondendo para entender, né, a nossa aula aí. Vamos lá? Então, rapidamente aí, a primeira, qual estado abaixo relacionado não está no limite de fronteiras do Brasil? O Amazonas, o Rio Grande do Sul, o Pará e o Tocantins. Nós vamos dar 30 segundos para vocês responderem. Então, ó, presta bastante atenção. Vamos lá? Muito fácil essa pergunta, né, gente? Muito fácil. Então, nós vamos aí na tela para o nosso mapa,
o mapa do Brasil vai aparecer para vocês. E o nosso questionamento era qual dos estados abaixo relacionados não está no limite de fronteira do Brasil. Então vamos lembrar aqui, a primeira opção é Amazonas. Vou até marcar para vocês, ó, Amazonas. Opa, está na fronteira, não pode ser. Rio Grande do Sul. Aqui, marquei aqui para vocês, ó, também está na fronteira. Depois nós temos Pará. Poderia dar uma, né? Mas olha aqui, olha a fronteira aqui. Também não poderia ser. E por último, Tocantins. Então, quem marcou aí alternativa D está corretíssimo. Então, quem marcou que Tocantins, né, não faz fronteira, aí está correto, pode comemorar. Tá ok? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre Rio Branco, né, que fez muito pela nossa fronteira brasileira, ele que contribuiu de forma imensurável para o desenho que nós temos hoje do nosso país. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Rio Branco, que foi um diplomata, vai aparecer para vocês na tela algumas informações sobre a vida dele, de forma muito rápida, porque nós vamos discutir na nossa próxima aula, né? Então, só falando um pouquinho sobre o Rio Branco, que ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1845 e ele recebeu esse título de barão em 1888, né, o mesmo ano da assinatura da Lei Áurea, que é um momento, um marco muito importante na história do Brasil. Após a proclamação da República, passou a assinar José Maria da Silva Paranhos, do Rio Branco, ou apenas Rio Branco, como ficou conhecido. Então, a gente vai deixar aqui para vocês, pesquisem mais sobre a vida de Rio Branco, esse diplomata maravilhoso que nós tivemos aqui na história do Brasil, e nós vamos, na nossa próxima aula, retomar um pouquinho da história dele. Então, gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa aula, agradecer ao professor Antônio que esteve aqui com a gente. Obrigado, professor. Nesse momento tão bacana, e nós vamos ficando por aqui e retornaremos em breve, dando continuidade aí a essas discussões da fronteira brasileira, certo, professor? Perfeitamente, eu também quero dar um abraço a todos vocês, obrigado pela participação, obrigado por ter usado a ferramenta do chat, que é muito importante, continuem assim participando das aulas, lembrando sempre que é sempre aulas com complemento da sala de aula de vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, gente, não esqueça, fique em casa. Tchau, tchau, até a próxima.